Dia 8 de dezembro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, hein? O Itamaraty, do atual governo, não descarta que a disputa territorial entre Venezuela e Guiana leve a uma guerra com envolvimento dos Estados Unidos. Pois é, estão brincando aí de medir forças, né? Como se alguém acreditasse que a Venezuela tivesse algum cacife para brigar com os americanos. Evidentemente que não tem, mas ele insiste nessa bravata de que os americanos estão passando os pés diante das mãos, estão se arriscando, estão se metendo onde não deve, e na verdade quem está se metendo onde não deve é Nicolás Maduro. Mas o governo do atual mandante brasileiro trabalha com todos os cenários para a crise entre a Venezuela e a Guiana, inclusive com uma guerra entre os dois países, pois, como todos estão vendo e ouvindo por aí, o próprio presidente Joe Biden mandou militares com suas aeronaves, né, para proteger o território da Guiana. Então isso é sinal de que a coisa realmente está num caminho perigoso. Só que, agora à tarde saiu uma notícia de que o Luiz Inácio, obrigatoriamente, claro, declarou que pode até romper com Maduro caso ele realmente ataque a Guiana. Se Maduro insistir nessa conversa de querer anexar o território de Essequibo, Lula poderia romper com ele. Será? Eu não acredito, evidentemente, mas, devido à pressão, o Luiz Inácio tem que dar algum tipo de satisfação. Não somente para os brasileiros, não somente para o próprio Itamaraty, como também mundo afora, porque o mundo está assistindo e todos verão quem está do lado de Maduro. Então saiu essa notícia que não sei se é verdade, mas na cúpula do Itamaraty, Nicolás Maduro é tratado como incontrolável e incapaz de analisar racionalmente as ações sobre a mesa. Ele não está enxergando nada, ele botou na cabeça que quer anexar o território de Essequibo e é isso que ele quer e ponto final, não está ouvindo ninguém. Exemplo dessa incapacidade é a possibilidade de Maduro declarar então uma guerra oficialmente, mesmo a Guiana sendo aí defendida pelos Estados Unidos. Ou seja, isso tudo inverteria a vantagem militar que hoje a Venezuela detém sobre a Guiana. Ela pode ser maior que a Guiana, mas os Estados Unidos entrando na parada não dá nem para o começo. Enquanto a Venezuela investe aí anualmente 4 bilhões e meio de dólares em suas forças armadas, os Estados Unidos, como todo mundo sabe, investe em média 1 trilhão de dólares em suas forças armadas. Dezenas e dezenas de vezes muito mais forte que o exército de Nicolás Maduro. Mas, muito embora essas afirmações por parte da imprensa possa conter aí um fundo de verdade, penso eu, em minha humilde opinião, de que todos os opositores da verdadeira democracia, mundialmente, talvez estejam testando e aproveitando a oportunidade de verem os Estados Unidos envolvidos diretamente lá naquele conflito do leste europeu entre Ucrânia e Rússia, e também agora em Israel contra o Hamas, para de repente promoverem juntos ou isoladamente mais um conflito agora ao norte do Brasil, entre Venezuela e Guiana. Posso estar errado, claro, mas é a sensação que eu tenho, sem contar que ainda existe no ar aquela expectativa de que mais hora menos hora a China também vai atacar Taiwan e os Estados Unidos teria obviamente que defender Taiwan. Ora, nós temos que pensar que fica muito difícil para um país que está gastando horrores com guerras
e inclusive sofrendo pressão dentro do próprio território americano, porque a população está reclamando dos altos custos com guerras que não ajudam o território americano. Esse dinheiro está sendo gasto lá fora, né? O próprio Estados Unidos já deu sinais de que vai diminuir a ajuda, por exemplo, para a Ucrânia. Vai parar de enviar dinheiro e equipamentos, ou diminuir pelo menos, porque o custo é elevado. E sem imaginar que de repente possa acontecer algo lá no Oriente Médio. Temos que lembrar que os Estados Unidos têm um déficit acima de 34 trilhões de dólares. Esse é o déficit americano. E o povo, claro, vem fazendo uma pressão enorme sobre Joe Biden, que também está entre a espada e a parede, porque ou ele socorre seus aliados, ou pensa em vencer as próximas eleições, o que já de antemão adianto que vai ser muito difícil uma reeleição de Joe Biden. É quase que impossível pelo andar da carruagem, né? Ora, dessa forma, então, claro que é possível que esses países estejam aproveitando o momento para jogar os Estados Unidos em diversas frentes, até um ponto que não consiga mais manter despesas com tantos conflitos, mesmo que os Estados Unidos não esteja diretamente ligado. Só que nesse caso da Guiana, os Estados Unidos evidentemente vão manter e vão dar o apoio para a Guiana, justamente por quê? Porque a própria Exxon, a maior petroleira do mundo, americana, está explorando o petróleo na Guiana, oficialmente, né? E desde 2015, quando se descobriu uma enorme reserva de petróleo. Muito embora aí o Brasil insista nesse papo de que o diálogo é a única solução nessa disputa pelo território de Essequibo, integrantes da cúpula do Exército entendem que está na hora do Itamaraty dar recados mais duros para a Venezuela sobre uma eventual investida contra a Guiana. A avaliação de oficiais que acompanham aí a situação na fronteira em Roraima é que o presidente venezuelano escalou suas ameaças sobre a anexação da área rica em petróleo. E diante disso é preciso que o Brasil dê alertas mais enfáticos de que as Forças Armadas estão de prontidão para reagir. Uma das sugestões, por exemplo, é que os encontros do governo brasileiro com autoridades venezuelanas para discutir esse impasse tenha a presença de um representante do Exército. Na estratégia militar, estes gestos costumam ter um caráter dissuasório, né? Se funciona ou não é outros 500, mas que a presença de um militar junto numa reunião é uma espécie de um recado. Ou seja, podem inibir as intenções da Venezuela de dar início a um conflito na região. Agora, de acordo com oficiais do Exército, isto já poderia ter acontecido. Um militar já poderia ter acompanhado, por exemplo, Celso Amorim, que é o verdadeiro, né, embaixador brasileiro do atual mandante do Brasil, né? Oficialmente é o Mauro Vieira, mas o Celso Amorim é o assessor direto do Luiz Inácio. E ele se reuniu lá em Caracas para conversar com Maduro no último dia 22 de novembro, e já poderia ter ido junto um militar. O Exército Brasileiro se manifestou dessa forma a partir do momento em que o ministro do Poder Popular para a Defesa da Venezuela, o Vladimir Padrino, chamou de provocação os exercícios militares que os Estados Unidos anunciaram na Guiana ontem, né, dia 7. Esta infeliz provocação dos Estados Unidos em favor da ExxonMobil na Guiana é mais um passo na direção errada, disse o venezuelano. Alertamos que não seremos desviados de nossas ações futuras para a recuperação de Essequibo, escreveu aí o Vladimir Padrino. Fato é que o governo de Nicolás Maduro, depois de aprovar o referendo que autoriza a anexação da região de Essequibo, chegou inclusive a divulgar aí um mapa do país, já com o território de Essequibo incorporado ao território venezuelano. E o Maduro ainda afirmou ontem que a anexação da Guiana será feita por bem ou por mal.
Ou seja, quem é que está passando os pés diante das mãos? Em minha opinião, a maior dificuldade para o atual inquilino do Palácio do Planalto não é tentar sentar à mesa para discutir o assunto tanto com a Venezuela como com a Guiana, mas sim demonstrar ao mundo sua incapacidade de resolver essa situação, que em sua cabeça poderia muito facilmente ser resolvido sentada na mesa do bar tomando cerveja. Assim como ele resolveu o conflito do leste europeu, assim como ele resolveu o problema lá de Israel com Hamas. Ele acha que assim ele resolveria também um problema de Venezuela com Guiana? Acho que não, né? Mas o medo dele é justamente ele ter que sentar para conversar e não obter sucesso, o que ficaria muito chato na visão internacional. Como ficaria a imagem dele depois de ver o Maduro virar as costas para ele e continuar com a sua ideia maluco de encontrar problemas contra os Estados Unidos? É isso que eu acho, é assim que eu vejo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, óbvio, né? Se gostaram, vão deixar os likes, se inscrever no canal, chamarem os amigos para acompanhar o Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.